Fala, nação rubro-negra! Flalusquinho chegando na área e trazendo mais um corte com muitas notícias, informações e análises sobre o Clube de Regatas do Flamengo, o Mengão, que já está na sua reta final de preparação para o confronto contra o time do Cruz Azul do México. Primeiro jogo, do Flamengo nessa Copa Intercontinental, o Mundial de Clubes. Vamos aqui acompanhar o que a imprensa esportiva está falando sobre esse confronto do Flamengo, esse primeiro jogo, que se o Flamengo passar, poderá levar o Flamengo ao segundo jogo contra o time do Pirâmide, beleza? Vamos acompanhar o que eles falaram sobre isso. Aproveita, já se inscreve no canal se não for inscrito, ativa a notificação no sino e deixa seu like para dar aquela moral. Agora vem comigo, simbora pro vídeo. Pirâmides, por exemplo, que está aguardando o vencedor de Flamengo e Cruz Azul, já passou do Al Ahly da Arábia Saudita, num jogo realizado já há algum tempo. O Auckland City também, da Nova Zelândia, também já foi eliminado desse Mundial, dessa Copa Intercontinental. E a grande final, no dia 17, PSG, no sábado, espera o vencedor ali de Pirâmides contra Flamengo ou Cruz Azul. Então ainda tem muita coisa em disputa nessa reta final de temporada. Vamos fazer contato com Doha, lá no Catar, para a gente saber as últimas informações do Flamengo. Quem está por lá é o Bruno Cortes e conta pra gente. Olá a todos ligados no Sport TV. O Flamengo fez hoje o segundo treino aqui no Catar, nessa preparação para a Copa Intercontinental. Joga quarta-feira contra o Cruz Azul do México. Já foram 2 treinos até aqui. Tem o último treino amanhã, já véspera do jogo. Já é um Flamengo completo. Os 4 jogadores que faltavam chegar já chegaram. Estou falando de Wallace Ian, Michael, Everton Araújo e o goleiro Diogo Alves. Os 4 jogaram na última rodada contra o Mirassol, do Brasileiro. Aquele jogo o Flamengo já era campeão brasileiro, por isso o time principal veio antes para cá. Então o time estava voando enquanto os jogadores atuavam. 3-3 com o Mirassol, então o time está completo por aqui. O técnico Felipe Luiz já ainda não deu nenhuma dica, nem pista de time titular, mas podemos dizer que uma tendência é o time titular, campeão brasileiro naquele jogo com o Ceará, campeão da Libertadores também. E aí teríamos Danilo na zaga e Léo Ortiz como reserva, como opção para a zaga. Léo Ortiz vinha sendo titular até se machucar, Danilo entrou bem, aliás fez o gol do título da Libertadores. Fato é que os dois vêm jogando muito bem, 2 jogadores de seleção brasileira. Na teoria, quem entrar dará conta do recado. Um abraço a todos. Valeu, Bruno. Obrigada pelas informações. Então, quarta-feira, lembrando que tem aquecimento aqui no Sport TV, também no Globoplay. Você acompanha todas as informações a partir de 1h da tarde. Tem o primeiro jogo, Cruz Azul e Flamengo. Jogo ainda da primeira fase. Antigamente ele entrava na semifinal, Agora é uma espécie de quartas de final, Porque depois vem mais um jogo de semifinal até a grande decisão contra o europeu. O PSG tá lá. Europeu, o PSG tá lá tranquilão no Catar esperando. Nem tá no Catar, mas já vai chegar e vai estar esperando por esse jogo da decisão. Para o Flamengo, o caminho é um pouco mais longo. Já estamos aqui com o Thiago Lima, nosso Noel, para participar com a gente ao vivo no Tá Na Área agora, para trazer informações desse Flamengo. Noel, boa noite para você, amigo. Bem-vindo aqui mais uma vez ao Tá Na Área, porque o Flamengo, sim, já viajou para o Catar, chegou cedo, aproveitou que não precisava mais do jogo contra o Mirassol, então pôde mandar aí os sub-20, jogadores dos juniores, para poder justamente ter um pouquinho mais de descanso e de preparação do elenco para esse primeiro jogo, esse jogo da quarta-feira, amigo? Como é que tá essa preparação? O que a gente pode ver do Flamengo? Teremos reforços? Enfim, vamos começar esse papo aqui, o que deve ser a Copa Intercontinental para o Rubro Negro nesse mês de dezembro. Bem-vindo. Tudo bem, Camila? Boa noite para você, Bené, Beli, PC, todo mundo que está na área aqui com a gente. Como você lembrou bem, o Flamengo já foi, O Flamengo teve essa vantagem. Se a gente for comparar com o Botafogo do ano passado, o Botafogo terminou o brasileiro campeão e já teve que ir direto e pesou muito, para o Pachuca. O Flamengo conseguiu, como conseguiu ser campeão com uma rodada de antecedência, pôde antecipar essa programação. O Flamengo viajou antes mesmo do jogo de sábado, do jogo do Sub-20. O Flamengo saiu daqui do Rio de tarde, no sábado, chegou lá ontem, domingo, no início da tarde, para o nosso horário aqui seria de manhã, mas no início da tarde. Então, assim, se a gente calcular que o jogo quarta-feira, para a gente é 2 horas, mas para eles é de noite, o Flamengo vai ter 3 dias e meio, quase 4 dias de preparação lá em Doha, no Catar. O que é um intervalo que o Felipe Luiz, por exemplo, considera perfeito, ideal para a recuperação de um jogo para outro. Então, assim, eu acho que a gente não vai ver o cansaço pesar tanto como pesou o Botafogo. O Flamengo vai chegar bem mais inteiro, sem dúvida. E lembrando, o Cruz Azul jogou depois do Flamengo, O Cruz Azul jogou ontem na semifinal do Campeonato Mexicano, foi eliminado, vai chegar também um pouco pressionado e um pouco mais desgastado do que o Flamengo em relação a essa partida. E falando assim de time, como o Bruno Cortes trouxe,
A tendência é sim, o Flamengo ir com a sua força máxima. O Filipe Luiz repetiu uma escalação, é um feito raro, né? O Filipe Luiz repetir a escalação. Ele repetiu da final da Libertadores e a do jogo que valeu o título, né? O brasileiro, quando o Flamengo ganha o Ceará, foi a mesma escalação, algo que ele não fazia desde do Carioca, desde as finais do Carioca. Lógico que tem problemas de lesão, suspensão, mas para você ver, né? Há muito tempo o Flamengo não repetia. Ele repete da Libertadores e da rodada decisiva do Brasileirão e com certeza a espinha vai ser essa, o time vai ser esse que vai entrar em campo quarta-feira. Eu acho que só a dúvida mesmo é essa que o Bruno trouxe, né? Danilo ou Léo Ortiz. Léo Ortiz que vinha sendo titular desde a lesão, o Danilo entrou muito bem, né? Danilo fez o gol do título da Libertadores, entrou muito bem. Eu acho que essa diria que é a única dúvida, a não ser que o Filipe Luiz apronte alguma coisa aí nesse tempo de preparação. Uma dúvida da parte técnica ou apenas da parte física, né, PC? Porque o Léo Ortiz era um titular incontestável desse Flamengo ao longo de 2025, apontado por muitos como o melhor zagueiro, um dos melhores zagueiros, na verdade a melhor dupla de zaga do futebol brasileiro na temporada. Existia essa dúvida se ele iria ou não para a final da Libertadores e foi uma dúvida que o Flamengo teve até poucos minutos antes do jogo, né? Inclusive a questão física do Léo Ortiz foi o que pesou, mas aí entra o Danilo, um jogador que a gente nem precisa falar do currículo dele, e acaba sendo o grande herói de um título de Libertadores. O Danilo pode não ter sido eleito o melhor em campo, pode não ter, enfim, sido o melhor jogador daquela final, mas os lances mais emblemáticos são dele. Claro que a gente vai falar do gol, mas o papel de zagueiro que ele faz tirando um gol do Vitor Roque também foi fundamental. Então a questão que fica é, será que é uma dúvida com os dois 100%? Será que o Felipe passa a ter uma dúvida para escolher? Eu acho que sim, eu entendo que sim, por conta da inatividade do Léo Ortiz. Agora, ao mesmo tempo, quando nós ficamos aqui debatendo se joga um ou outro, você tem aí um retrato de como é esse elenco do Flamengo. Primeiro que você está falando de dois zagueiros de altíssimo nível. Segundo, eu entendo que o Danilo é aquele jogador que está lá na lista do Ancelotti e especialmente após o que aconteceu ontem com o Militão, que vai ficar aí 4 meses sem jogar. O Ancelotti certamente lamenta muito, porque o Militão é o nome certo, o Danilo está ali presente. E há uma outra característica também reveladora do elenco do Flamengo e da ambição que o Flamengo tem. Um jogador como o Danilo, ele não verga diante de nenhum tipo de pressão. Ele joga uma final de Libertadores em Lima contra o Palmeiras e joga o Mundial de Clubes em Doha, mas aquilo não altera. Você vai ter ali um jogador que vai entrar em campo e apresentar aquele rendimento que dele se espera. Eu acho que isso é muito... E é uma doce dúvida para o Filipe Luiz. Claro que o Léo Ortiz permite ao Flamengo ter um estilo de saída de bola diferente pela capacidade dele. Acho que ele com o Léo Pereira eles formam uma dupla de zagueiros que se aproxima muito, tem muita similaridade, não é? Agora, o Danilo não impacta de maneira desfavorável na linha defensiva do Flamengo. Então, não creio, sinceramente, especialmente para esse jogo contra o Cruz Azul, que o Felipe esteja tão inquieto assim com a possibilidade de contar com o Léo Ortiz ou contar com o Danilo. E não me parece também, né, Belly, pelo que a gente viu das decisões do Felipe, nas decisões do Flamengo, né, nessa temporada, em que ele teve que pensar um time para aquelas partidas decisivas, seja contra o Palmeiras, seja durante o Campeonato Brasileiro, em jogos importantes que ele precisava da vitória, não me parece que seja um problema para ele se entender que o Danilo ganhou a posição e que o Léo Ortiz, ainda que tenha condições físicas, voltaria no banco. Acho que ele consegue ter uma gestão de elenco profissional o suficiente para ele tomar a melhor decisão técnica para o time, né? Concordo, é a famosa dor de cabeça do bem, né? Ah, que dúvida cruel, eu coloco um jogador de seleção ou outro jogador de seleção? Porque são dois selecionáveis, a gente está falando de dois atletas do mais alto nível, sendo que o Danilo tem esse recorte recente muito positivo a seu favor, diferentemente do Léo Ortiz, que vem de um longo período de inatividade. Repito, em desde campo, outubro, né? Em forma, exato, desde a partida contra o Racing. Exato. Em campo, em forma, ele é fantástico. Agora, tá há muito tempo sem jogar, e isso numa partida que não deixa de ser eliminatória, pode pesar contra ele. Mas o Filipe Luiz parece ter muita consciência do papel dele enquanto líder desse elenco, né? Ele é o cara que, de certa forma, aposentou faz pouquíssimo tempo, então ele sabe o que é estar
né? Sempre soube que é estar do lado também do atleta numa final desse tamanho, né? Num jogo desse tamanho. E aí, voltando um pouco no tempo, observando a Libertadores, também venceu a Libertadores, então é um cara que parece muito lúcido na forma que trata esse elenco e tem excelentes nomes à disposição dele. Então, acaba sendo um pouco mais fácil essa tomada de decisão. Se ele tivesse que decidir entre um jogador bom e um jogador mediano, realmente, né? Para mim, a tomada de decisão ainda é fácil. Ia falar isso. Não chega a ser difícil decidir também. Mas chega a ter dor de cabeça, né? Diferentemente de quando você tem que decidir entre um jogador ótimo e outro jogador que também é ótimo. E aí vai ali no tete-a-tete, na relação dele para com os seus atletas e também dentro da estratégia de jogo, se entender que um tá bem e que vai agregar mais do que o outro e ele vai tomar a melhor das decisões. Agora, Noel, a gente debate muito sobre as escolhas do Felipe, para quem ele vai colocar em campo, né, no jogo contra o Cruz Azul, mas uma decisão de deixar alguém de fora da viagem dos relacionados também chama atenção, que é a questão do Matias Vinha, o lateral esquerdo, que também é um jogador de seleção. Se a gente pegar o último jogo que o Vinha fez, foi em novembro pela seleção uruguaia, e aí o Felipe sequer relaciona um jogador que muitas vezes conviveu com problemas físicos, vale a gente pontuar isso também. Chama atenção essa decisão, não que surpreenda, né, mas um jogador que chega para disputar a vaga no time titular quando ele é contratado, hoje fica fora de uma lista de relação para uma viagem tão importante como essa do Flamengo. Já dá para a gente dizer que é um fim da linha para o Vinha, pelo menos na era Felipe Luiz, sob o comando do time do Flamengo. Bené, o Vinha ainda tem contrato, mas é assim, o Flamengo tem 3 laterais esquerdos, né? O Vinha, o Alexandro e o Ayrton Lucas. O Vinha ficou muito tempo parado, né? Mais de um ano, ele teve uma lesão muito grave. E aí, ele voltando, o Flamengo, obviamente, para 2026, ele vai ter que negociar um dos 3. O Alexandre é o titular absoluto. O Ayrton Lucas, o Felipe Luiz gosta muito dele. E o Vinha está atrás nessa fila, sem dúvida nenhuma, ele é o terceiro viagem e vem tendo pouco espaço no elenco. Então, assim, a tendência é o Flamengo, de fato, negociar o Vinha. Porque por falta de espaço e precisa, né? Não tem a necessidade de ter 3 laterais, teve esse ano por conta que um estava machucado desde o ano passado. E vale lembrar também o Alan, o caso do Alan. O Alan também não foi relacionado, é um jogador que também vem tendo pouco espaço. O Flamengo vai mexer alguns pauzinhos assim no elenco, né? Pensando em 2026. O presidente BAP já citou que uma das metas é reduzir um pouco a idade média do elenco, né? Hoje o elenco está com 27, se não me engano, 27 anos, 27,8 anos, se não me engano, a idade média do elenco hoje, que é uma preocupação do Flamengo interna, reduzir isso para os próximos anos também, né? Que você começa a trazer jogadores mais jovens, até pensando numa revenda, né? Futuramente. É um trabalho a longo prazo aí que essa diretoria vai ter que fazer. E aí, pensando também em gestão de elenco, né? Porque a gente viu, você está falando da questão do Vinha, mas a gente viu o Flamengo pensando também em reforços para a próxima temporada. Vai ao mercado. Analisando, né? Não sei se pensando em reforços como se fosse uma necessidade enorme desse elenco. Não é, mas pontuando a necessidade de alguns setores do campo e que isso só seria feito depois do Campeonato Brasileiro, né? Vocês trouxeram algumas vezes essa apuração, mas estava muito claro que o Felipe, depois do Brasileirão, acabou o Campeonato Brasileiro. Tem a Copa Intercontinental pela frente, mas isso, imagino, agora esteja mais em pauta nas reuniões do Felipe com os dirigentes do Flamengo. E já tem algumas posições que vocês já apuraram, essas estão sendo observadas. Para goleiro já tem até conversa adiantada, né? Bom, o alvo do gol é o Brazão, né, do Santos. O Flamengo gosta muito desse jogador, mas o Santos promete dificultar, né, a vida do Flamengo, de liberar o jogador ou não. Vai ser uma negociação que o Flamengo vai ter que fazer. E assim também como o Vitão do Inter, que é um alvo antigo. O Flamengo já tentou ele na janela do meio do ano. O Flamengo tentou até abater a dívida que o Inter tem com o Flamengo do Thiago Maia, mas o Inter fez jogo duro, não liberou. O Flamengo estava esperando o Brasileirão acabar para retomar essas conversas. O Inter não foi rebaixado. Tivesse sido, possivelmente facilitaria essa questão, né? O Inter ia estar mais pressionado financeiramente para vender o jogador. O Inter sobreviveu na Série A, então o Flamengo vai ter que fazer uma negociação da mesma forma que fez no meio do ano. Tentar convencer, vai ter que oferecer uma grana. Enfim, são alvos que o Flamengo tem definidos. O Brazão e o Vitão, o Flamengo quer, mas não é simples. São jogadores que têm contrato, o Flamengo vai ter que negociar. Uma questão que o Flamengo também vai ter que resolver aí, mas aí é a renovação do Felipe Luiz, que também tá nessa... Vai ou não vai? O Felipe Luiz termina o contrato no final do ano agora. Mas é algo que o Flamengo quer, está tentando. Eu acho que a questão do Felipe Luiz, eles vão esperar passar essa Copa Intercontinental aí. O Felipe Luiz não vai querer resolver isso
durante a competição. Mas em caso de reforços, não. Aí o Flamengo não tem por que esperar, né? Já vai começar a abrir essas frentes e procurar alternativas no mercado. Independentemente do que acontecer no Mundial, e eu creio que o Flamengo tem boas possibilidades de chegar à final, é óbvio que a direção do Flamengo não vai avaliar o trabalho do Felipe Luiz pelo Mundial. Ao mesmo tempo, não me parece que o Felipe Luiz seja um profissional com aquela... se não chegar a um acordo com o Flamengo e dirigir um outro clube. Acho que o Felipe Luiz olha para o Flamengo, um clube super bem estruturado, não apenas no Brasil, mas na América do Sul. E depois o que ele pode, e isso se encaixa no perfil dele, é pensar num clube europeu. Não é? Acho que a renovação acontecerá de forma natural, e essa questão trazida pela Camila, da liderança do Felipe, acho que essa é uma marca desde o primeiro dia, né? Desde o primeiro dia em que foi anunciado como técnico do Flamengo, numa véspera de... Você viu que ali não tinha mais o jogador, ali tinha um líder que sabia exatamente separar a igreja do Estado. Então, o jogador ele vai tratar bem, mas se ele tiver, usando uma linguagem do futebol, que ir para dentro do jogador, ele vai para dentro do jogador, porque ele está muito mais preocupado com o resultado coletivo. Aconteceu isso ao longo da temporada, o caso mais explícito foi com o Pedro. Acho que o Flamengo também, não sei se não tem essa informação, talvez vá ao mercado também atrás de um centroavante, né? Porque o Bruno atuou improvisadamente ali. E o Bruno, Juninho inclusive... não deu certo, né? O Juninho não conseguiu dar as respostas que se esperava. E o Bruno, inclusive, num momento de sinceridade, falou que não se sentia muito confortável, embora eu ache até que para o Bruno hoje é melhor ele jogar por dentro do que aberto, porque uma das características que ele tinha, que é a explosão, ela já não é a mesma de... E a concorrência está menor também, né? Só antes de passar para o Noel, falar um pouquinho mais dessa questão do Felipe, eu também, se você me perguntar quem vai ser o técnico do Flamengo em janeiro, é claro que é um palpite até óbvio que seja o Felipe Luiz. Mas não chama atenção, faltando 23 dias para a temporada acabar, que essa questão não esteja resolvida? A gente fala de uma temporada histórica, o que o Felipe fez, antes mesmo dele levantar os troféus, campeão brasileiro da Libertadores, algo que é fora do comum até no futebol brasileiro, essa questão não estar definida, faltando tão pouco tempo para acabar o ano, não chama atenção de certa forma? Chama. Eu acho que chama atenção. Claro que, independentemente dos títulos, os títulos eles são uma parte muito importante dessa trajetória do Felipe Luiz como treinador do Flamengo, mas o trabalho que ele vem fazendo na equipe rubro-negra é um trabalho de excelência. Claro que ele tem ótimos jogadores à disposição dele, mas isso é fruto também de uma organização financeira que o Flamengo hoje possui. Então, o Flamengo pode ir ao mercado contratar grandes jogadores porque se estruturou para tal. E aí, o Felipe Luiz, na posição de ser esse cara que vai organizar esses ótimos jogadores, ele vem mostrando o que ele pode fazer e me parece um trabalho ainda promissor. Ele já é uma realidade, mas acho que ele ainda pode render muito mais. A dúvida que fica é o Felipe Luiz que talvez não tenha tido esse interesse de agilizar essa renovação? Ou será que o Flamengo também estava esperando, talvez, resultados para ter essa chancela? É uma situação que, para mim, ela é muito nebulosa. Eu não consigo te explicar, não consigo te dizer por que essa renovação ainda não aconteceu. Mas são duas partes nesse negócio que cada uma tem ali as suas convicções, as suas vontades, isso tem que ser respeitado, levado em consideração. Mas se eu tivesse a caneta, se eu tivesse o poder, né, de oferecer renovação e tudo mais, eu não só o faria, como eu comunicaria que estava fazendo, ou pelo menos tentando. Olha, estou aqui, né, sou o dirigente, estou tentando renovar com o Felipe Luiz. Talvez tenha até, assim, diante do desfecho da temporada, um pedido do próprio Felipe para tratar desse tema depois, né? Porque você teve ali Campeonato Brasileiro, a Libertadores paralela, quer dizer, o Flamengo é campeão da Libertadores, mas ainda não tem o título do Brasileiro. E aí termina, conquista com uma rodada de antecipação o Campeonato Brasileiro, mas aí já tem o Mundial. Vendo o Felipe, assim, à distância, como uma pessoa, um profissional muito obsessivo, talvez ele mesmo tenha dito, olha, só falo disso aí depois. Pode ser. Pode ser que ele mesmo tenha feito isso, né?
É por aí um pouco, né, Noel? Acho que talvez tenha um pouco mais de explicações pra gente dessa demora. Por que tá demorando tanto? Talvez Noel tenha algumas respostas. Imagina, amigo, que tem essa questão do foco que o PC traz muito bem. Não sei se é uma questão financeira mesmo, todo mundo quer o melhor pra si, né? O Flamengo certamente quer pagar um pouco menos. Sai valorizado, claro. Não fossem definidores para determinar que o Felipe é bom técnico ou não, quando ele conquista os 2 títulos, ele fica valorizado. Claro. É natural que ele fique valorizado. Apostar no Felipe Luiz em 2024 tinha um preço, em Exato. 2025 tem outro para renovar contrato, não é? Eu imagino. E também falando da questão do centroavante que o PC trouxe, a situação do Juninho, qual é hoje, se o Flamengo deve ir ao mercado de fato para ter mais opções, além do Pedro, que vai se recuperar dessa questão muscular agora, né? Exato. Bom, vou começar pelo atacante. De fato, sim, uma posição que o Flamengo vai ao mercado, vai tentar sim, porque, como o PC lembrou bem, o Bruno Henrique já falou que não é a posição onde ele quer jogar, o Juninho não se encaixou, não se firmou nessa posição, né? Então, assim, centroavante, o Flamengo tem o Pedro. E aí a diretoria vai, sim, buscar alguma alternativa para vir disputar a posição com o Pedro e ter, né? A ideia é ter 2 jogadores por posição que compitam, que disputem a titularidade ali entre eles, né? Acirre essa disputa leal dentro do elenco. Então, assim, o Flamengo vai ao mercado, já tentou no meio do ano, né? Tentou o Tati Castellanos lá da Lazio, enfim, da Lazio do Napoli, agora sempre confundo Lazio e Napoli, desculpa. Mas, enfim, o Flamengo já tentou e vai tentar novamente no mercado. Agora, assim, em relação ao Felipe Luiz, uma informação em relação ao Felipe Luiz o Flamengo teve um ano de troca de gestão, né? O Felipe Luiz foi efetivado na gestão passada, no ano passado. Nesse ano, o BAP assumiu uma diretoria totalmente nova. O Felipe Luiz tinha uma resistência interna nessa diretoria, mas foi bancado no cargo, o BAP bancou, apostou nele e ele correspondeu muito bem, como já tinha correspondido ano passado. Então, assim, o Felipe Luiz satisfazer, né, mostrar que é o técnico que ele é, que merece ficar longo tempo no Flamengo, isso já convenceu a diretoria há muito tempo. Tanto que a primeira conversa de renovação com o Felipe Luiz, ela acontece depois da derrota para o Central Córdoba, na fase de grupos da Libertadores. O Flamengo perde no Maracanã esse jogo e logo em seguida acontece a primeira conversa de renovação com o Felipe Luiz. E foi até justamente uma conversa para mostrar, independente dessa derrota, a gente confia no seu trabalho. Mas, como vocês falaram, o Felipe Luiz tem essa questão de, beleza, a gente vê isso depois, o meu foco está aqui. E aí o Flamengo teve não só a fase de grupos para resolver da Libertadores, logo depois, no meio do ano, teve o Super Mundial, né? A Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos. Enquanto muitos clubes descansaram, o Flamengo já teve essa competição. Voltou já com a vida mata-mata de Libertadores para resolver, Copa do Brasil, que saiu precocemente, né? Foi eliminado, mas estava na disputa, e o Brasileiro agora até o final do ano. Quando você vai ter um descanso, não tem. Já tem uma Copa Intercontinental agora, o Flamengo novamente na disputa. Então, assim, o Flamengo não conseguiu parar, o Felipe Luiz não conseguiu descansar de fato, sentar para conversar, para acertar essa renovação. Mas tudo leva a crer que vai ser, né? É o interesse do Flamengo nisso, é o interesse do Felipe Luiz, ele já falou que por ele está renovado, ele vai ficar. Obviamente que tem uma questão financeira nisso, o Felipe Luiz fez por merecer, na visão da diretoria também, uma valorização. Ele tem o contrato dele, é o do ano passado, quando ele vira treinador pela primeira vez. O contrato dele, então, está defasado. Assim, ele recebe muito menos que vários jogadores do elenco, e muito menos mesmo. Então, assim, vai ter que ter uma valorização, mas isso não é problema, a diretoria sabe disso, vai oferecer essa renovação para ele. É mais ali agora uma questão de agendas, né, de conciliar. O próprio Flamengo sabe que o Felipe Luiz, ele tem o desejo de voltar para a Europa um dia, disputar, ele tem o desejo de ganhar uma Champions League, né, que ele não conseguiu como jogador, ele tem essa vontade de um dia também disputar agora como treinador e ganhar. Mas isso pode ser mais para frente, né? Ele mesmo já admitiu que tem esse desejo de ficar mais um tempo no Flamengo, o Flamengo quer ele, então assim, eu acho que é uma questão de agenda. Uma hora um ou outro vai sentar ali, vai resolver esse problema. Um pouquinho até o Simeone sair do Atlético de Madrid. Eu acho que é esse o encaixe que falta para o Felipe Luiz voltar para o futebol europeu. E falando dessa agenda, né? A agenda realmente do Flamengo ao longo da temporada teve poucos espaços. Foram 75 partidas até agora e pode fazer mais 3 na Copa Intercontinental. Noel, muito obrigado pelas informações, amigo. Volte sempre ao Tá Na Área, tamo junto. Semana muito importante pro Flamengo com esse compromisso contra o Cruz Azul na quarta-feira. E essa semana... Então tá aí, meus amigos. Flamengo em reta final de preparação para esse jogo contra o Cruz Azul do México. Meus amigos, haja coração
Coração batendo forte, acelerado para esse confronto de quarta-feira. Vai pegar fogo, o Flamengo tem que ganhar esse jogo para ir, né, para o segundo desafio e quem sabe até chegar na decisão contra o PSG. Galera, olha, vou falar para você, que chance o Flamengo tá tendo, que oportunidade, né, de ganhar aí o bicampeonato mundial, colocar mais uma estrela aqui no peito. Olha, eu sonho com isso todos os dias e eu acredito que 2025 é o grande ano, né? Já levamos a Libertadores e também o Brasileirão. Quem sabe agora um Mundial de Clubes para coroar o ano de 2025? Rapaz, vai ser sensacional. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV, link deles na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades do nosso Mengão para você. Afinal de contas, meus amigos, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!